Bom dia, pessoal. Bom dia. Vamos lá. Na semana passada, nós começamos com a industrialização mundial. Observamos que existem tipos de indústrias. Nós temos as indústrias de base, que transformam a matéria-prima. Temos como exemplo siderúrgica, metalúrgica, a petroquímica. Temos também um outro tipo de indústria que chamamos de indústrias intermediárias, ou também podem ser chamadas de indústrias de bens de capital, porque é extremamente necessária para, obviamente, a produção, porque fornecem máquinas, ferramentas, né? Então esse maquinário ele pode ser estabelecido como, por exemplo, autopeças. E temos um outro tipo de indústria, que são as indústrias de bens de consumo duráveis e não duráveis. As indústrias de bens de consumo duráveis, elas apresentam um longo tempo de duração e não há a necessidade de uma reposição muito rápida. São exemplos eletrodomésticos, eletroeletrônicos, automóveis, e também temos as indústrias de bens de consumo não duráveis. Essas apresentam um tempo muito curto de duração ou a necessidade de reposição. São exemplos as indústrias farmacêuticas, as alimentícias, as de bebidas, as de tecidos. Caminhamos pelas revoluções industriais na semana passada. Falamos da primeira revolução industrial, que aconteceu lá no século XVIII. E onde ela ocorreu? Qual foi o país que... A Inglaterra. É o primeiro país a se industrializar. A Inglaterra porque ela conseguia reunir condições que nenhum outro país naquela época tinha. Não era apenas a questão da bacia carbonífera ou das jazidas de ferro. A Inglaterra também conseguia ter mão de obra, mercado consumidor, fez muito bem o acúmulo de capital, o acúmulo de dinheiro, que foi muito importante para fazer o investimento necessário no processo da industrialização. Também tinha mercado consumidor, não apenas na Inglaterra, mas também na Europa. Então foi muito importante, esses fatores foram determinantes para a Inglaterra consolidar. Primeiro, por isso que falamos do pioneirismo inglês na primeira Revolução Industrial. No final do século XIX, outros países chegaram à fase da industrialização. Caracterizamos tal período como a segunda Revolução Industrial. Temos ali os Estados Unidos, o Japão, a Alemanha, a Itália, a França, a Bélgica. Temos também o petróleo substituindo o carvão mineral. As indústrias automobilísticas começam a aparecer. E lá no final do século XX, por volta dos anos de 1970, pela evolução tecnológica, mudamos. Chegamos à terceira revolução industrial. A terceira revolução industrial, ela é a da robótica, a da informática, a de buscar novas fontes de energias limpas, renováveis, onde a produção aumentou de modo satisfatório, só que também ocasionando problemas. Máquinas substituindo trabalhadores. Mas ocorreu também a expansão de empresas que se transformaram em empresas globais, as chamadas de multinacionais. Nós temos essas fases das industrializações, essas evoluções também, como modo de produzir, sobretudo por causa da tecnologia que avançou bastante. E o Brasil precisa se inserir também nessa lógica. Sabemos que o Brasil, até 1930, com a chegada de Getúlio Vargas à presidência do nosso Brasil, o Brasil sempre esteve ligado ao setor primário da economia, né? Tanto é que eu coloco aqui no quadro para vocês que a base da economia brasileira, café. Mas o café também foi fundamental para o processo de industrialização brasileira.
É o que eu chamo aqui no quadro de as heranças do café. Mas para chegar a esse ponto, nós precisamos voltar um pouco para uma história do Brasil. O Brasil foi, entre aspas, descoberto por qual país? Portugal. Portugal estabeleceu com o nosso Brasil o famoso Pacto Colonial. O Brasil era colônia, Portugal então era sua metrópole. Né? O Brasil podia negociar com qualquer um outro país? Sim ou não? Não. Né? O Brasil só podia negociar com Portugal. Né? Então até 1808 o Brasil não podia fazer comércio com outro país. Isso acabava também impedindo qualquer evolução. É óbvio que Portugal tinha aqui seus interesses, né? Imagina o Brasil começando a comercializar com outros países, o Brasil criando alguns tipos de indústrias no Brasil, seria um concorrente de Portugal. Então Portugal eliminava qualquer tipo, né, de situação que pudesse causar aqui um impacto econômico e perturbasse a ordem portuguesa no Brasil. Mas em 1808, a família real chega aqui ao Brasil. Um dos primeiros decretos tomados por Dom João VI foi fazer a abertura dos portos para as nações amigas. Ou seja, basicamente colocava ali um fim, né, criava a ruptura com o pacto colonial. Abria uma brecha para o Brasil tomar um rumo econômico. Em 1822 acontece a nossa independência. O Brasil agora é um país independente. Não tem mais Portugal como sua metrópole. Só que o Brasil vai passar por um outro ciclo econômico. Esse ciclo econômico não é a industrialização ainda. Esse ciclo econômico é o ciclo do café. Vão montar uma estrutura e o Brasil vai exportar café. A base econômica do Brasil vai ser uma parte significativa para o comércio do café. Só que durante os anos do século XIX, algumas situações acontecem no Brasil que contribuíram também para dar início a um processo de industrialização. Por exemplo, tivemos aqui a tarifa Alves Branco. A tarifa Alves Branco, ela colocava uma tarifa alfandegária, imposto, sendo cobrado para produtos estrangeiros que queriam entrar no Brasil, mas quando tivesse similar no Brasil, tinha que pagar o imposto. Essa tarifa Alves Branco foi um incentivo para tentar promover pequenas indústrias que pudessem surgir no Brasil. Também no século XIX, nós tivemos aqui Barão de Mauá. Embora cafeicultor, tinha conhecimento do processo de industrialização. Esse conhecimento fez com que ele realizasse aqui no Brasil investimentos. Investiu na iluminação pública, investiu em ferrovias, investiu em um porto, investiu em um banco. Mas Barão de Mauá praticamente ficou solitário. Não tínhamos aqui no Brasil outros empreendedores que pudessem acompanhar ou tivesse a coragem do Barão de Mauá, porque já começava a se formar no Brasil uma classe política muito ligada ao café. E essa classe não estava interessada em outras atividades. Eles estavam ganhando muito dinheiro com o café. Então Barão de Mauá ficou solitário. E acabou sendo ele sufocado pelo capital da Inglaterra, pelo dinheiro da Inglaterra, que realizava também aqui no Brasil obras de infraestrutura, sobretudo com as ferrovias. Então Barão de Mauá foi sufocado. Talvez se o Brasil tivesse dado uma importância, surgido outros empreendedores com a coragem de Mauá no século XIX, o Brasil poderia ter também outras atividades ainda no século XIX. Mas não significa que nós não tínhamos indústrias antes
da Revolução Industrial Brasileira com o período Vargas. Nós tínhamos indústrias no Brasil. Eram indústrias, antes de Vargas, chamadas de indústrias de bens de consumo não duráveis. Essas indústrias, elas eram indústrias de alimentos, muitas delas no sul do Brasil, de bebidas, vinícolas, como exemplo, farmacêuticas, produções de antirremédio e de tecidos. Um exemplo de uma indústria antes de Vargas, aqui bem perto da gente, é a fábrica Bangu, onde hoje é um shopping, mas ela funcionou como uma fábrica de tecidos até o ano de 1989 e ela foi inaugurada bem antes da chegada de Getúlio Vargas ao poder. Getúlio Vargas, ele chega ao poder através, vocês vão conhecer muito bem a história, da Revolução de 1930. Ocorre uma eleição em 1929. Getúlio Vargas perde aquela eleição. Só que ele denuncia que a eleição foi fraudulenta. Também contribui para a Revolução de 1930. Mataram o vice-candidato à presidência de Getúlio Vargas lá na Paraíba, João Pessoa. Daí uma homenagem. A capital da Paraíba se chama João Pessoa por causa do João Pessoa, que foi candidato à vice-presidência de Getúlio Vargas na eleição. Os militares tomam o poder aqui no Rio de Janeiro e esperam, aguardam a chegada de Getúlio Vargas para assumir como novo presidente do Brasil. Vai acontecer algo economicamente muito ruim em 1929. Acontece uma crise nos Estados Unidos que vai afetar o Brasil. Os Estados Unidos, eles representavam, eles eram os principais compradores do café brasileiro. Os Estados Unidos, passando por uma crise muito séria, para de comprar o café do Brasil. O que vai acontecer com o café aqui no Brasil? Começa a acumular, a desvalorizar. Getúlio Vargas manda atear fogo nas sacas de café para que o preço não possa despencar e atrapalhar ainda mais o rumo econômico. Mas Getúlio Vargas vai enxergar o seguinte: o Brasil não pode ser apenas dependente da exportação de café. É necessário tomar um outro rumo. E o rumo que o Brasil tomou foi com a industrialização. Por isso que o período pós-Vargas, período 1930, é chamado de Revolução Industrial Brasileira, porque o Brasil vai começar a instalar indústrias de base, indústrias que transformam a matéria-prima em um produto pronto ou semi-pronto, como por exemplo a CSN, localizada em Volta Redonda. Getúlio Vargas, ele vai aceitar a chegada de um representante dos Estados Unidos aqui no Brasil, no final da década de 1930, e o Brasil vai participar da Segunda Guerra Mundial. Ao participar da Segunda Guerra Mundial, o Brasil recebe um empréstimo de algo em torno de 40 a 45 milhões, e o Brasil vai pegar todo esse dinheiro e vai investir na industrialização. Na década de 40, é inaugurada a CSN, Companhia Siderúrgica Nacional, localizada em Volta Redonda. Ela não está ali, ela não foi construída em Volta Redonda no Unidunité foi você. Não. Foi escolhida Volta Redonda por um fator estratégico, a sua localização. Próximo das jazidas de ferro, encontrada no quadrilátero ferrífero do estado de Minas Gerais, próximo dos dois grandes centros econômicos do Brasil, São Paulo e Rio de Janeiro, e também já com uma infraestrutura para fazer o escoamento da produção. Surgiu também no estado de Minas Gerais a Companhia Vale do Rio Doce. E no segundo período de Vargas, quando ele assume a presidência vencendo uma eleição e fica até o seu suicídio, o Brasil cria a Petrobras. Há um slogan muito popular de uma campanha do povo naquela época: o petróleo é nosso. Eu coloquei
3 exemplos aqui do processo de industrialização com Vargas, para vocês identificarem que surgiram estatais, que são empresas, indústrias controladas pelo Estado, pelo governo, onde toda a sua arrecadação vai para o Estado. Cabe ao Estado fazer o investimento necessário para poder mantê-la. Essas indústrias estatais também faziam parte de um cenário político que era um cenário keynesiano, onde o Estado tinha um papel decisivo na industrialização. Vargas foi extremamente importante nesse processo de industrialização brasileira. Tranquilo? Agora nós vamos partir para o governo de Juscelino Kubitschek, que fez também investimentos na industrialização do nosso país.